Glória a Deus. Queridos irmãos e amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus queridos e amados irmãos, em nome de Jesus. Sou o pastor Nilson de Carvalho, pastor presidente da Igreja Pentecostal Aliança com Deus. Meus queridos e amados irmãos, mais uma vez aqui no monte, clamando ao grande Deus Jeová e fazendo, meus irmãos, este vídeo para postar aos meus queridos irmãos, porque eu tenho um compromisso com Deus e depois com os meus queridos irmãos, glória a Deus, que são irmãos de fé, que estamos preparando para morar com Cristo Jesus. Então sempre estarei postando os vídeos de orações aqui no canal da Igreja Pentecostal Aliança com Deus e também vídeos de pregações. Quero informar os irmãos que estou fazendo vídeo foto de orações, porque eu oro e gravo em áudio aqui no monte e faço vídeo foto e posto no canal do YouTube da Igreja Pentecostal Aliança com Deus. Assim, todos os meus queridos irmãos estão sendo abençoados por Deus ao ouvirem, ao receberem a oração aqui do monte em seu favor e também aos irmãos estarem orando comigo, porque você pode estar rodando oração aí, seja no seu computador, jogar no som, seja no seu celular, joga no som e pode orar comigo também, que Deus vai operar, Deus vai fazer maravilhas na vida de todos os irmãos que orarem e que clamarem a Deus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero ler com os irmãos a Bíblia Sagrada para trazer uma mensagem de Deus aos corações dos meus queridos irmãos. E eu quero ler a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Aleluia. Glória a Deus. E no verso, meus irmãos, graças a Deus, 42, nós vamos ler aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos de número 42. Glória a Deus, que maravilha. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum entre os irmãos. E aqueles que tinham as propriedades vendiam e repartiam com os que não tinham, segundo a necessidade que havia em cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, na casa, na igreja, no partir do pão em casa, comia junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias Deus acrescentava na igreja aqueles que haviam de se salvar. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso, que palavra bendita, Senhor, que palavra tremenda. Fala, meu Deus, usa-me, Senhor, como teu instrumento, Pai, para transmitir o recado do Senhor a este povo maravilhoso, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, algo muito importante que nós lemos aqui na palavra de Deus, quando a palavra de Deus vem a dizer, meus irmãos, que o povo perseverava na doutrina em que ensinava os apóstolos. O povo, a igreja, eles perseveravam nos ensinamentos doutrinários que ensinava os apóstolos do Senhor. Oh, glória a Deus. Amados, eu vejo aqui, num tempo tão difícil como esse que vivemos, aleluia, eu sinto a presença do Senhor aqui. Aleluia, eu sinto a graça do Senhor aqui. Num tempo como esse que vivemos, meus amados, em que as igrejas não querem mais
obedecerem a palavra do grande Deus, em que os pastores não têm mais compromisso com Deus, são pouquíssimos. Os que têm compromisso com Deus em pregar a verdadeira palavra de Deus, em pregar e fazer o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus, em exigir dos irmãos, da membresia da igreja, que viva em santidade do corpo, alma e espírito, para um dia poder prestar conta, ou para um dia poder encontrar com Deus. Não se vê mais nas igrejas se pregar santificação. Não se vê diferença entre a maioria dos crentes, entre crente e ímpio, não se vê mais diferença. Ah, irmãos, e o crente verdadeiro, ele é diferente. Ah, meus irmãos, se for para viver igual vive o mundo, então não precisaria aceitar Jesus, não precisaria vir para a igreja. Para quê? Se está vivendo igual ao mundo, então fica no mundo. Se nós aceitamos Jesus, foi para ter uma vida diferente. Foi para viver em um lugar diferente. O mundo não pode sentir o que estou sentindo aqui agora. Aleluias. O mundo não pode sentir a graça, o Espírito Santo, o poder de Deus, a alegria do Espírito Santo, porque não tem. Nós que aceitamos Jesus com sinceridade e procuramos viver a doutrina da palavra do Senhor, perseveramos em servir ao Senhor, procuramos viver em santificação ao Senhor, o Espírito Santo de Deus em fazer morada em nosso coração, de tal forma que quando estávamos no mundo vivia angustiado, hoje não temos mais angústia. Vivemos depressivo no mundo, hoje com Cristo não temos mais depressão. Vivemos, meus irmãos, na solidão quando estávamos no mundo, hoje com Cristo não existe solução. Tínhamos um vazio imenso dentro da nossa alma que nada preenchia. Hoje não temos isso porque foi preenchido pela presença do Espírito Santo. Aleluias! E tem muitos crentes dentro da igreja, esses crentes mundanos, essas igrejas mundanas, estão sentindo tudo isso que eu mencionei agora. Você sabe por quê? Porque vocês estão vivendo de enganos. Vocês não estão vivendo a santidade, vocês não estão vivendo a palavra, a doutrina da palavra. E quando não se vive a palavra, continua sofrendo como vive o mundo, como sofre o mundo, porque vocês estão ainda servindo ao mundo. Irmãos, que maravilha! A Bíblia diz, irmãos, que os irmãos perseveravam. Eles perseveravam, eles aceitaram ali a mensagem do Senhor Jesus, eles ouviram os ensinamentos que os discípulos ensinaram e eles permaneciam naquilo, eles não mudavam. Eles perseveravam na doutrina que os apóstolos ensinavam e viviam em comunhão com os outros, irmãos, aleluias. Eles estavam em comunhão e era comum para eles, viviam no partir do pão, eles partiam os pães ali com quem não tinha de comer, eles partiam. Eles, meus irmãos, tinham tudo em comum como se fosse irmãos de sangue, irmãos, sim, entre irmãos e irmãs de sangue dentro de família, eles tinham tudo em comum, como se fossem irmãos de sangue, aleluia. E glória a Deus, e a palavra diz que em toda alma havia, oh que coisa gloriosa, irmãos, toda alma havia temor, ai, oh glória, toda alma havia temor do grande Deus. Isso que está faltando na igreja de hoje, isso que está faltando. Quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu era membro, o presbítero, o pastor, um obreiro, eu era membro, um obreiro, parecia para mim que era um Deus, não que ele era assim, entendeu? Eu via ele assim, como um santo homem de Deus. Eu tinha receio de falar algo contra o homem de Deus, eu tinha receio de tocar no homem de Deus, eu tinha receio de falar algo para prejudicar o homem de Deus, porque
respeitava, eu reverenciava aquele homem de Deus. Eu não trocava a palavra, eu tinha medo de ser castigado por Deus. Temor, primeiro amor, fé no coração. Hoje em dia, a membresia quer se deixar pegar o pastor e arrastar, pegar os obreiros e arrastar, espancar, jogar lá fora. Não respeita mais os homens de Deus que estão no altar. Eu falo de homem de Deus, eu não falo de falso profeta, eu não falo de enganadores, eu não falo de mercenário, eu não falo daqueles que não têm compromisso com a palavra de Deus, não. Eu não falo com aqueles que não pregam doutrina e santificação na igreja, não. Eu falo homens de Deus, que você olha no rosto dele e vê o brilho do Espírito Santo, que você olha no rosto dele e vê Deus na vida dele. Irmãos que não têm mais receios de falar mal do homem de Deus, de tocar no homem de Deus, de discutir com o homem de Deus e até falar palavras maléficas de maldição contra o homem de Deus. E quando eu aceitei a fé, irmãos, eu até em aproximar dos irmãos, era algo que eu me sentia sobrenatural, maravilhoso, um temor de estar ali presente com o homem de Deus. Tudo que ele falava eu acreditava, eu aceitava, não porque ele era, não porque mesmo eu era um bobinho, não, porque eu tinha temor de Deus, eu respeitava o homem de Deus. Eu ouvi e dava crédito ao homem de Deus. E hoje, até você que está me ouvindo aqui nesta transmissão, nesse vídeo, com quantos obreiros, pastores, presbíteros você já discutiu? Com quantos pastores, presbíteros você já trocou palavras? Com quantos pastores, presbíteros você desconcordou? Um homem de Deus. Estou falando homem de Deus, não estou falando mercenário. Não estou falando lobo devorador, não estou falando enganadores que usam a palavra de Deus para enganar o povo. Estou falando de homem de Deus que tem vida no altar, que luta pela igreja ser santa, que exige dos irmãos santidade, que corrige o irmão quando erra. Eu estou falando desses homens de Deus. Eu não estou falando de enganadores, irmãos. Não confundam as coisas. Aleluia. Com quantos você já trocou conversa? Assim, desconcordando? Com quantos você às vezes até já falou palavra de agressividade para eles? Com quantos? Perdeu o temor de Deus? Perdeu o respeito ao homem de Deus? Perdeu o primeiro amor? Né? Não respeita mais o homem de Deus. Porque o homem de Deus, se ele falar, Deus faz. Lembra do capítulo 5 de Atos? Ananias e Safira? Por que, Ananias, deixaste Satanás entrar no teu coração e enganar não ao homem? Olha bem, Pedro falando, não ao homem de Deus aqui, mas ao Espírito de Deus. Por quanto fizeste isto, a sentença foi na hora. Morreu na mesma hora o homem de Deus. Morreu na mesma hora o homem em que enganava o homem de Deus, tentava enganar o homem de Deus. O homem de Deus, se ele falar, acontece. Lembra de Elias? Não irá chover enquanto eu não falar, não choverá. Só vai chover quando eu falar, vai chover. E ficou 3 anos e 6 meses sem chover. O homem de Deus, quando ele fala, Deus cumpre. Cuidado, irmão. Cuidado se você está tocando o nome de Deus. Aleluia. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas. Aleluias. E sinais se faziam pelos apóstolos. Quando o homem de Deus, Deus faz sinais por ele. Deus opera através dele.
o povo que está na igreja vê, realmente Deus é na vida desse pastor. Realmente Deus é com este pastor. Realmente esse pastor é homem de Deus. O que ele fala acontece, ele ora, Deus cura, ele ora, Deus liberta, ele fala, a palavra que ele fala é diferente. Eu sinto nas palavras a unção de Deus. Eu sinto nas palavras que esse homem serve, que esse homem prega, que esse homem fala. Eu sinto a unção, eu sinto falar na minha alma. Eu sinto limpar o vazio de dentro da minha alma. Eu sinto minha alma se alimentar com a palavra que ele prega. Ele é homem de Deus. Perceba, irmão, a diferença. Dá de perceber a diferença. Aleluia. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Oh, glória! Todos os irmãos que criam estavam juntos. E para eles, tudo entre eles era comum. A igreja, quando está unida, irmãos, não tem demônio que resiste. Porque ela vive em oração. Ela vive em jejum, em leitura da palavra e em vigilância. Não tem demônio que beira. Quando eles levantam a mão e clamam, fogo desce na hora. Veja como Deus operava, irmãos, na igreja primitiva. Batismo com o Espírito Santo, cura divina, libertação. Irmãos, coxo andava, meus irmãos, morto ressuscitava. Igreja de doutrina tem sinais, igreja de santificação tem sinais, igreja primitiva tem sinais, irmãos, aleluia. E perseverando unânimes todos os dias na igreja, ou que seja no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria e singeleza de coração, aleluia. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias Deus acrescentava na igreja, aleluia, aqueles que se havia de se salvar. Quer dizer, todo dia tinha alma aceitando Jesus. Sim. Aleluia, Jeová. Você está vendo, irmãos? Uma igreja primitiva como é diferente, uma igreja que vive em santidade como é diferente, a presença do Espírito ali, as sinais ali, os irmãos são obedientes, sim, igreja. O irmão não levanta contra o pastor, não, eles são obedientes, o pastor fala, eles obedecem, porque o pastor está ali em um lugar de um anjo, ele é um anjo da igreja, e ele fala aos irmãos, obedece, os irmãos são obedientes, eles têm tudo em comum, eles perseveram em oração, eles vivem em santidade, irmãos, aleluias. Eles perseveram na doutrina que é ensinada, e Deus opera no meio deles, os sinais acontecem e aumenta na igreja. Todo dia na igreja tem alma aceitando Jesus, todo dia na igreja tem almas entregando a Jesus, uma igreja verdadeira. Oh, aleluia, quando Deus fala, irmãos, ali através do pregador, o Espírito comove o coração do pecador, o Espírito de Deus fala no coração do pecador, aquela pessoa aceita Jesus porque o Espírito Santo fala, ele vê que é Deus que está falando na mensagem, ele vê que é Deus que está falando, meus irmãos, na pregação, usando o pregador. Deus usa na revelação, Deus usa na profecia, Deus usa nos dons, aleluias, que Deus deixou aqui na palavra de Deus para distribuir para a sua igreja, para os santos, para aquele que busca, para aquele que ora, irmãos. Uma igreja verdadeira, onde tem um pastor que é verdadeiro servo de Deus, não passa necessidade das coisas, nem espirituais e nem física. Uma igreja verdadeira que vive a fé, que vive a comunhão. Os irmãos, quando são obedientes, irmãos, são abençoados. Quando os irmãos são obedientes aos seus pastores, irmãos, há muita diferença. Os outros de outros ministérios olham e dizem, esses crentes é diferente.
Os outros olham e dizem, eu vejo esse povo tão abençoado, eu vejo esse povo, eles são tão diferentes, milagre, a pessoa vai enferma na igreja, Deus é curado, a pessoa vai depressiva lá, é curada da depressão, a pessoa vai oprimida, é liberta da opressão. Não é uma igreja, por estar lá em uma igreja só, onde vai o enfermo e sai enfermo, vai doente e sai doente, vai oprimido e sai oprimido. Não, essa igreja é diferente. Se você vai oprimido, você sai liberto. Se você vai doente, você sai curado. Se você vai canceroso, você sai curado do seu câncer. Se você vai com depressão, você sai libertado da depressão. Porque esse povo é diferente. Se todas as igrejas, se todos fossem como esses crentes, eles são diferentes, as irmãs vestem diferente, os irmãos vestem diferente, as conversas deles são diferentes, você não vê gíria, você não vê palavreado, são unidos, são um povo amoroso. Irmão, uma igreja diferente é maravilha demais. Oh, aleluia, uma igreja primitiva é gostoso, irmãos. É prazeroso o pastor estar na frente da obra ali, ó, dirigindo ali, pastoreando a igreja primitiva. São ovelhas. Hoje que tem muito nas igrejas é bode. Bode, o pastor não está pastoreando ovelha, está pastoreando bode, querendo transformar os bodes em ovelha. Não, irmão, você tem que tirar os bodes e trazer as ovelhas para a igreja. Irmãos, e existem muitos pastores também que são bodes. Tem que tirar o bode do altar e colocar ovelha, colocar pastor de qualidade, fiel a Deus, íntegro, sincero de coração. Irmãos, tem que tirar o lobo do altar e colocar ali, meus irmãos, um verdadeiro homem de Deus. Como é gostoso, irmãos, servir a esse Deus tremendo. Que o Espírito de Deus continue falando no teu coração. Sou o pastor Nilson de Carvalho, presidente deste ministério da Igreja Pentecostal Aliança com Deus. Aleluias! Todos os dias eu estou orando pelos irmãos dizimistas da Igreja IPAD. E oro todos os dias também pelos irmãos inscritos aqui no canal da Igreja IPAD. Se você quiser ajudar esta obra de Deus com o seu dízimo, fique à vontade, irmãos. Aqui embaixo está aí o número da conta destinada à igreja. É uma conta que eu emprestei, essa conta é minha, eu emprestei para a igreja. Está a serviço da igreja. Pode depositar o seu dízimo aí e Deus estará operando com certeza na sua vida pela sua confiança, a minha pequena pessoa, e por você estar ajudando a obra de Deus. Tem também embaixo o WhatsApp da igreja, você pode mandar o comprovante com o seu nome. Coloca aí o seu nome, nem que seja caneta, e manda para mim estar apresentando o seu nome em oração quando eu estiver orando pelos dizimistas. Tá bom? Deus abençoe. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Agradeço por esta mensagem nesta manhã, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta palavra gloriosa. Muito obrigado, Deus, pelo Senhor estar conosco, Senhor, no ministério da Igreja Pentecostal Aliança com Deus. Opera, envia as almas nos cultos ali, ó Pai. Cura os enfermos, liberta os oprimidos e salva as almas que é o mais principal, Jesus. Usa-me como instrumento nas tuas mãos, Deus. Eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Meus queridos, Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na doce e santa paz do Senhor Jesus. Teu irmão pastor Nilson de Carvalho despedindo de todos vocês. Aleluia.